Eu realmente acredito que a cultura de cancelamento é algo que a sociedade precisa começar a refletir mais profundamente. Em alguns casos, ela é uma maneira de responsabilizar pessoas que, de outra forma, não seriam chamadas à responsabilidade. No entanto, o que vejo frequentemente é que ela vai além da responsabilidade e entra no campo da punição excessiva e injusta, sem espaço para perdão ou mudança. Estamos vivendo em uma era onde qualquer erro, qualquer deslize pode acabar com a vida de alguém. Não estamos dando espaço para a redenção. Maria, eu entendo o que você está dizendo, mas acho que o cancelamento tem seu lugar. A verdade é que muitas pessoas só enfrentam consequências sérias por suas ações quando são canceladas. No passado, as pessoas podiam agir de maneira racista, machista, homofóbica e simplesmente continuavam a ser bem-sucedidas, com suas carreiras intactas, porque estavam em posições de poder ou influência. Hoje, as redes sociais deram uma voz às pessoas que antes estavam silenciadas. O cancelamento é uma forma de corrigir essa desigualdade. Ele é uma resposta, um tipo de justiça social para aqueles que, de outra forma, poderiam continuar a espalhar discurso de ódio. Entendo o seu ponto, e até concordo em alguns aspectos. Realmente, as redes sociais mudaram a dinâmica do poder e, de certa forma, deram visibilidade a vozes que antes eram silenciadas. Mas, ao mesmo tempo, vejo como algo perigoso quando qualquer comentário, em muitos casos mal interpretado ou dito sem a devida reflexão, se torna uma sentença irrevogável. Não podemos esquecer que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, e a ideia de cancelar alguém sem considerar o contexto ou a possibilidade de aprendizado é problemático. Não é que eu defenda a impunidade, mas acredito que deve haver uma diferença entre um erro genuíno e uma atitude verdadeiramente nociva e intencional. Mas acho que você está confundindo dois conceitos. A cultura de cancelamento não é sobre perdoar ou não perdoar. O ponto central é que algumas pessoas não entendem que suas palavras e ações têm impacto. Por exemplo, quando uma figura pública faz uma piada racista ou usa um discurso homofóbico, ela precisa entender as consequências disso. O cancelamento é uma forma de mostrar que atitudes como essas não são mais aceitas. Não se trata apenas de um erro, é uma questão de valores. E se essas pessoas não estão dispostas a mudar, então devem ser responsabilizadas pelas suas atitudes. Se alguém tem uma grande audiência, sua influência pode ser extremamente prejudicial. Eu entendo o que você está dizendo, mas me preocupa a ideia de uma punição tão imediata e irreversível. Quando você cancela alguém, você basicamente exclui a possibilidade de diálogo. Quantas vezes vimos pessoas que disseram algo errado, mas depois, ao refletirem sobre o que disseram, se desculparam e mudaram? Penso que seria mais produtivo fomentar o aprendizado e a educação, ao invés de simplesmente destruir a pessoa. E aí, eu volto à questão do espaço para a redenção. Não estamos falando de alguém que comete um crime grave, mas de pessoas que cometem erros. E por mais que suas ações possam ter sido ofensivas, não podemos tratar essas pessoas como inimigas para sempre. Eu concordo que as pessoas devem aprender com seus erros, mas não podemos ignorar o impacto que as palavras e ações de figuras públicas têm sobre as outras pessoas, especialmente as comunidades mais vulneráveis. Se a pessoa tem uma grande plataforma e usa isso para propagar ideias que prejudicam outros, não há espaço para desculpas fáceis. Não é sobre destruir a pessoa, mas fazer com que ela entenda a responsabilidade que carrega. E muitas vezes, essas figuras públicas não se importam com o sofrimento que causam até que haja uma repercussão pública séria. O cancelamento é uma forma de sinalizar que a sociedade não tolera esse tipo de comportamento. E não podemos permitir que ele seja minimizado ou desculpado. Eu concordo que figuras públicas devem ser responsáveis por suas ações, mas me incomoda quando o foco passa a ser mais a destruição do que a reflexão e o aprendizado. Você mencionou a palavra desculpas fáceis, mas quem define o que é uma desculpa verdadeira e genuína? Não acho que as pessoas devem ser julgadas sem a chance de demonstrar crescimento. Isso é particularmente complicado nas redes sociais, onde tudo é exposto de forma exagerada e muitas vezes fora de contexto. E o que me preocupa também é que as pessoas se sentem cada vez mais inseguras, com medo de se expressar de maneira honesta, com medo de ser canceladas. Isso cria um ambiente de autocensura,
onde ninguém ousa dizer o que pensa, mesmo que de boa fé. Eu prefiro um mundo onde, ao invés de destruir, possamos ajudar as pessoas a evoluir. Mas aí que está. Quando você diz ajudar as pessoas a evoluir, a questão é que muitas vezes as pessoas em posição de poder não estão dispostas a evoluir, a aprender, a mudar. Elas continuam fazendo piadas de mau gosto, promovendo discursos que só reforçam estereótipos e divisões. E quem está lá na linha de frente sofrendo são as minorias. Então, o cancelamento, para mim, é uma forma de dar poder a quem nunca teve voz, é um modo de corrigir um desequilíbrio. Não é só sobre o que a pessoa disse, mas sobre o que ela representa. E se por meio do cancelamento ela aprende a lição, ótimo. Se não aprender, talvez seja o momento de ela perder sua plataforma. O que não podemos mais permitir é que pessoas com atitudes prejudiciais continuem impunes. Eu não nego que o cancelamento tenha, em alguns casos, servido para trazer à tona questões que antes eram ignoradas. Mas o que me preocupa é que estamos muitas vezes criando um ambiente onde as pessoas têm medo de crescer. Você sabe, eu sempre acreditei que o erro é uma oportunidade de aprender. Eu não quero viver em uma sociedade onde qualquer deslize seja sinônimo de fim de carreira ou reputação. Eu prefiro que as pessoas sejam desafiadas a se educar, a refletir, a se corrigir, ao invés de simplesmente excluir. E quando falamos de cancelamento, é preciso lembrar que a linha entre a responsabilidade e a punição excessiva pode ser tênue. Eu entendo sua preocupação com a excessividade, mas infelizmente, muitas dessas pessoas nunca vão mudar se não forem confrontadas de maneira séria. Às vezes, a única maneira de alguém perceber a gravidade de suas palavras ou ações é através da pressão pública. O cancelamento é uma ferramenta poderosa nesse sentido. O que me preocupa é que, se não mantivermos essas medidas, corremos o risco de voltar a uma época onde as pessoas podiam fazer qualquer coisa sem enfrentar as consequências. E esse desequilíbrio é que precisa ser corrigido. Acho que a chave é encontrar um equilíbrio, João. A punição nunca deve ser a única solução. Devemos focar no aprendizado, na educação e na possibilidade de mudança. Não devemos esquecer que, por trás de cada erro, há uma pessoa com o potencial de evoluir. O problema é que, ao cancelar alguém, muitas vezes não damos a chance para essa evolução. O cancelamento deve ser a última opção, não a primeira. Eu compreendo seu ponto de vista, Maria. Talvez a resposta ideal esteja em algum lugar entre os dois extremos. Mas, até que as pessoas realmente comecem a assumir a responsabilidade de suas palavras e atitudes, o cancelamento vai continuar sendo uma forma importante de fazer a sociedade refletir. O importante é que, no final, a mensagem seja clara. A intolerância, o ódio e o preconceito não têm espaço na sociedade. Sim, eu concordo com você nisso. No fim das contas, o objetivo é o mesmo: construir uma sociedade mais justa e respeitosa. Talvez o verdadeiro desafio seja encontrar uma forma de alcançar isso sem perder a humanidade no processo. Exatamente. Encontrar um caminho onde, ao invés de destruir, possamos verdadeiramente evoluir como sociedade.